Fala galera, 100% é a 1000 por hora. Você está dentro da aula de biologia, aula importantíssima, importantíssima para você e para você que vai ser uma vitoriosa, você que vai ser um vitorioso nessa vida aí, na expectativa de alcançar novos objetivos, hein? Aula importante, essa nossa primeira aula sobre o que, professor Luiz Carlos? Meio ambiente. Você já ouviu falar sobre meio ambiente na televisão? Acredito que sim, não é verdade? O que seria então o meio ambiente? Antigamente chamado de quê? De natureza pelas pessoas, né? Lá no ensino fundamental, a galera falava, vou para a natureza, mas o que seria realmente o meio ambiente? Você acha que seria uma cachoeira ou algo correlacionado sempre ali à grama, a um parque? Será que meio ambiente é só isso? Nessa aula de hoje, importantíssima para você, você vai aprender. Então vem aqui comigo. De acordo com CONAMA, vamos marcar CONAMA aqui, ó, órgão importantíssimo, né? Meio ambiente é o quê? O conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica. Olha as ciências da natureza entrando aí para a gente. Social, cultural e urbanística. Então, até mesmo a cidade onde você mora é considerada um meio ambiente. Ah, professor, mas lá tem muita poluição. Opa, palavra importante, hein? Se tem muita poluição, aí já é um impacto ambiental. Tema de outras aulas que a gente vai ter aqui na biologia, que permite, abriga e reage à vida em todas as suas formas. Então, não afeta somente os seres humanos, afeta também a fauna, que é o conjunto de animais, e afeta também a flora, que é o conjunto de vegetais. Então, se você achava na sua cabeça que meio ambiente é somente a natureza, aquela cachoeira, aquele lago que você vai, ou aquele pesque pague, na verdade, você está errado. Meio ambiente é todas essas condições, incluindo a condição urbanística. Faço um gancho aqui importantíssimo para arquitetura e engenharia, que estão estudando muito aí o lado ambiental, para captar a luz do sol, aproveitar essa luz e economizar a energia. É o que a gente chama aí de ecologia sustentável. Pegaram? Ou desenvolvimento sustentável. Encontra-se na ISO 14001 de 2004 a seguinte definição sobre meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se, marca aí no seu caderno, ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Vem aqui comigo. A ação que o ser humano realiza no meio ambiente é chamada de ação antropomórfica. Professor, mas foi só uma casa que fizeram lá, numa floresta que tinha. É uma ação antropomórfica. Vamos escrever? Antropomórfica. Palavra essa que aparece em vários vestibulares, aparece em várias avaliações do ensino médio e que agora não pode sair aí do seu caderno. Ação que o ser humano exerce em um ambiente. Ação antropomórfica. Qualquer que seja ela. Ah, foi só um papelzinho de balinha que jogaram no chão. Que feio, hein? Você está fazendo isso na sua casa? Pode não, né? Nem no meio ambiente. Bora aqui comigo? Agora, o que seria ali dentro de meio ambiente? Fatores bióticos e fatores abióticos. Você já deve ter visto aí no seu livro didático ou na sua avaliação que você fez aí com o seu professor de biologia. Fatores bióticos são todos aqueles fatores que possuem vida. Quais são eles? Os animais, as bactérias, os fungos, os protozoários e as plantas. E os vírus, professor? Tá atento para a aula, hein? Os vírus não têm reino específico. Então, eu tenho 5 reinos dos seres vivos: Monera,
protista, fungi, metafita e metazoa. Dentre esses 5 reinos, eu tenho os fatores que têm vida, os fatores bióticos. Já os fatores abióticos são os fatores que não possuem vida. Ué, professor, se não possui vida, como que faz parte aí do meio ambiente? Observe aqui essa fotografia. As plantas, os musgos aqui na fotografia têm vida, não é? E a água tem vida? Ai, professor, eu acho que sim, eu já ouvi uma vez na propaganda escrito água, fonte da vida. A água proporciona a vida, mas ela não tem vida. Ela nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre? Não, ela é transformada num ciclo biogeoquímico que a gente também vai estudar na biologia. O ar que está aqui, cheio de gás oxigênio, gás carbônico, esse ar tem vida? Não, então ele também é um fator abiótico. Então nós temos água, o ar, a temperatura, a luz, a pressão atmosférica, até mesmo a gravidade, incluída como fatores abióticos, a não biovida. Fatores bióticos, fatores abióticos. Fácil demais biologia, hein? É somente nesse curso que você vai aprender dessa forma aqui, bem fácil, bem dinâmica e didática para você. Agora, se eu for fazer o Enem, outra avaliação, lá dentro do ensino médio, que eu estou estudando o meio ambiente, onde entra isso? Lá na matriz curricular. Matriz curricular, professor? Que história que é essa? Matriz curricular é como se fosse o edital da prova do Enem. É o que vai guiar você ali no ensino médio para você estudar competências e habilidades. Dentro dessa competência da área 1, sobre essa nossa aula de meio ambiente, nós temos compreender as ciências naturais e as suas tecnologias a elas associadas, como construções humanas, lembra daquela casa que eu falei aqui para vocês hoje? Percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Tá? Então não é simplesmente somente o ser humano, mas é esse desenvolvimento como um todo. E a habilidade que a gente vai trabalhar? Vai ser a habilidade 4. Que diz essa habilidade 4 lá na matriz curricular? Avaliar propostas de intervenção no ambiente. Vamos supor, você tem uma fazenda e precisa construir ali uma represa. Qual que é o impacto que essa represa vai gerar ali naquele ambiente? Qual que você acha? Nenhum? Então você está errado. Simplesmente ter uma represa lá já muda toda a atmosfera, todo o clima daquela região. Considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, anotem essa palavra, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Vamos fazer um parênteses e anotar o que é biodiversidade? Bio, vida. Diversidade, variedade. Biodiversidade, o conjunto ali de seres vivos, as diversas espécies que nós temos. O Brasil é um dos maiores países em biodiversidade do mundo, principalmente na Amazônia. Aqui no Cerrado, onde a gente mora, especificamente em Goiás, também tem muita biodiversidade. Mas a Amazônia é rica em biodiversidade, onde eu tenho várias espécies. Professor, eu lembro de espécies, mas ainda não está muito claro esse conceito na minha cabeça. Espécies, conjunto de organismos capazes de reproduzir entre si, originando descendentes férteis. Espécimes é diferente de espécies. Espécimes quer dizer a quantidade de seres de uma espécie. Então, se eu tenho aqui, onde a gente está gravando, nesse local, 2 indivíduos, eu tenho 2 espécimes. Somos da mesma espécie, humanos? Sim. Então, nós temos uma espécie. Ficou bem claro? Espécie é diferente de espécime. E lá no site da Embrapa, nós encontramos
o uso sustentável da biodiversidade. Aqui eu trouxe um bioma diferente do cerrado, que é a caatinga, encontrado principalmente no Nordeste aí do Brasilzão afora. Então, essa estratégia como uso sustentável fala o seguinte para a gente: apoio financeiro aos agricultores que comercializam lenha, a fim de melhor proceder ao reflorestamento, cumprindo a reposição florestal. Veja bem, não é que você não pode utilizar os recursos do meio que você tem. Eu posso ali, como produtor de madeira, retirar a madeira, desde que eu cumpra a lei e faça o reflorestamento. Dessa maneira, eu estou ecologicamente correto. Posso reflorestar com outra madeira diferente daquela que eu tirei? Não, não adianta você tirar piqui e plantar eucalipto. Professor, mas é tudo planta. São plantas de espécies diferentes, você acabou de aprender comigo. Delimitar regiões prioritárias para reposição florestal, acabamos de falar, em função das indústrias existentes, de avanço, desmatamento ou de áreas em processo de desertificação. Realmente, ir contra o progresso é complicado, mas a gente tem como biologicamente andar junto. Vou fazer uma indústria têxtil, né? Indústria de tecidos, posso realizar? Posso. Vou jogar todo aquele lixo sem tratar, né, no rio que está passando ali próximo? Não. Eu vou fazer o tratamento desse esgoto para depois devolver essa água que eu utilizei para o rio. Programa de recuperação das matas ciliares. Matas ciliares são aquelas matas que ficam ao redor do rio. O que aconteceu com o rio Araguaia? Um processo chamado de assoreamento, principalmente pela retirada das matas ciliares. Retirei as matas ciliares ali ao redor, o que aconteceu? O rio assoreou. Aquela areia toda foi entrando e o rio se tornando mais raso. Isso é um impacto ambiental gigantesco. Tá? O sitezinho está aqui, com essas informações que eu passei para os senhores e para as senhoras. Caso queiram consultar, está aí para a gente. Dentro dos impactos ambientais, nós temos alguns gases importantes que você não pode esquecer, que são eliminados para a atmosfera, prejudicando e causando inclusive o efeito estufa, que é um conteúdo que aparece demais, galera. Olha aqui para mim. Demais nas provas de ensino médio. Então, anotem que isso aí vai aparecer nessa prova logo, logo. Dióxido de enxofre, SO2. Dióxido de nitrogênio, NO2. Hidrocarbonetos, HC. O metano é um desses hidrocarbonetos. O CH4, que você já deve ter escutado seu professor de química também falando, que sai nas flatulências da vaca. Flatulências, o pum da vaca. O pum da vaca vai aumentar o efeito estufa? Vai agravar o efeito estufa. Não é somente ele o responsável. Por quê? Porque a vaca é do mal? Você acha que a vaca é do mal? É porque as vacas, em geral, os bovinos, ficam em confinamento para a nossa alimentação. E ali aumenta o número de gases que vão ser eliminados, né? Em partículas por milhão, ppm. Material particulado, inclui aqui a poeira, monóxido de carbono, que sai dos carros, o CO, o ozônio, né? Nós temos aí a camada de ozônio, que vai ser um gás que vai ser protetor lá na estratosfera, mas ele é poluente na troposfera. E o clorofluorcarboneto. Olha a imagem que vocês têm aí. Que bacana. Já pensou você morar numa região dessa? Que complicado que ia ser. Imagina o número de doenças respiratórias que vocês poderiam contrair somente com esses acúmulos de gases aí, ó. Isso aqui está lá no site do Ministério do Meio Ambiente. Órgão importante esse, hein? Então não sou eu, Luiz Carlos, que estou falando isso para vocês. É o Ministério do Meio Ambiente. E por que esses gases, esses aqui, ó, são teoricamente poluentes junto com o clorofluorcarbono? Porque eles são responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta Terra, por agravar esse aumento da temperatura do planeta Terra. E daí a gente falou também de efeito estufa. Então, se esses gases são capazes de influenciar lá na camada de ozônio, eles vão agravar, aumentar o efeito estufa. O que seria efeito estufa?
são as mudanças do clima, que já mostram em todo o planeta sinais que pode ainda se agravar. Tempestades, elevação do nível do mar, acidificação dos oceanos, perda de espécies. Os mais vulneráveis, assim como as próximas gerações, são também os mais afetados. Impedir, portanto, o aquecimento global é uma obrigação política que devemos cobrar de nossos representantes do governo e uma obrigação de moral e justiça. Essa informação vem de uma ONG chamada Greenpeace, que é uma ONG que cuida do meio ambiente, organização não governamental. O Greenpeace denuncia a emissão de gases de efeito estufa, olha a sigla, ó, GEE, gases de efeito estufa, acima do nível dos estabelecidos. E querem promover a produção de uma energia limpa. Professor, andar de bicicleta é uma energia limpa? E aí, o que você acha? Sim, andar de bicicleta é considerado uma energia limpa, uma fonte, né? Que essa bicicleta pode, por exemplo, acender uma luz, né? Determinado equipamento físico pode acender a luz, pode inclusive recarregar o celular. Olha que interessante, para você recarregar seu celular, você vai precisar andar de bicicleta. Já pensou? Eu, por exemplo, ia perder muitos quilos se fosse precisar carregar o celular. E você? Ia perder também? Acho que sim, hein? Então, aqui nós temos o planeta Terra. É o planeta que a gente vive. E ao contrário do que você está pensando, ele não é plano, ele é redondo. Ao redor dele nós temos a camada de ozônio. Anotem aí, ela fica na estratosfera. Estratosfera. Tá? Nós vivemos na troposfera. Isso você já aprendeu na geografia. Então, essa camada de ozônio é responsável pelo efeito estufa. Ué, professor, mas então ela é ruim. Na verdade, não. A camada de ozônio é excelente, porque sem ela, a nossa temperatura seria negativa. A água estaria congelada. Como assim? Vamos ver juntos? Então, olha lá, o nosso solzão, vamos fazer o sol aqui, ó, lindo, ó, maravilhoso, sorrindo, emite a luz solar, ó, essa luz solar bate nas plantas, elas fazem fotossíntese e voltam para o espaço. Bate no solo, o solo reflete e volta para a atmosfera, volta para o espaço, bate e volta. Com a camada de ozônio aqui em cima, nem todos os gases conseguem sair. Na verdade, nem todos os raios solares conseguem sair. Corrige lá para nós, Jonathan, na edição. Nem todos os raios solares conseguem sair. Com isso, alguns raios solares ficam acumulados na troposfera, aumentando a temperatura. O grande problema são os gases poluentes. Quando os gases poluentes são emitidos, eles reagem com o ozônio, que é a camada protetora da Terra, causando um buraco. E esse buraco vai intensificar a elevação da temperatura. Ela não vai ficar normal. Estima-se aí 1 grau por ano. Já pensou? Fica quente demais, na verdade? Então, o efeito estufa é vilão ou ele é herói? O efeito estufa. Isso aí você pode contar também nas suas provas. Do ponto de vista biológico, sem os seres humanos, ele é um herói, porque ele consegue manter a temperatura da Terra adequada para a geração de vida. Mas do ponto de vista humano, com as ações antropomórficas, com a emissão dos gases poluentes, ele acaba se tornando um vilão, porque ele vai agravar a temperatura, aumentar a temperatura do planeta Terra. Então, e você? Acha que ele é um vilão ou você acha que ele é um herói ainda depois dessa aula? Cuidado, hein? Efeito estufa é bom. Com as ações antropomórficas, ele causa o agravamento da temperatura e se torna ruim. Olha que interessantíssimo esse slide aí que a gente trouxe para vocês, onde vocês conseguem observar a imagem de um filme chamado 2012, onde eles mostram as catástrofes ambientais causadas pelos seres humanos. Professor, mas uma tsunami, é igual essa onda gigante que está mostrando, não é causada pelos seres humanos, é causada por ações feitas pelos seres humanos, como a elevação da temperatura no planeta Terra, causando fenômenos que você já viu na geografia chamada El Niño, Laninha,
que causam essas alterações no nosso clima? Lá nesse filme, você vai encontrar o derretimento das calotas polares. Professor, já ouvi falar sobre isso, vamos anotar? Calotas polares. O que são essas calotas? São calotas de gelo que ficam no Polo Norte e no Polo Sul. Com o aumento da temperatura, o que o gelo faz? Derrete. Se o gelo derrete, aumenta o nível dos oceanos, causando ali inundações, enchentes, uma série de problemas. Principalmente para o urso polar e para o pinguim. Professor, mas não afeta não. Afeta sim. Você acha que não afeta diretamente, mas afeta indiretamente, inclusive com a produção e criação de peixes. Olha que interessante isso aí. Qual seria, então, a instituição responsável por cuidar do meio ambiente? Vocês já sabem, né? É o Ministério do Meio Ambiente, criado em 1992. É bem recente o Ministério do Meio Ambiente, na verdade. E ele está preocupado com o uso sustentável dos recursos naturais. Eu posso utilizar desde que eu preocupe com as gerações futuras. Você também tem que preocupar com as gerações futuras. E ele é responsável por criações de políticas públicas. E olha o símbolozão dele aí, que bonito. Ministério do Meio Ambiente. Instituição responsável pelo meio ambiente. O Enem e as provas do ensino médio, como os vestibulares que você vai encontrar, inclusive concursos públicos também, trabalham a linguagem não verbal. E eu trouxe aqui uma charge para vocês desse site, onde a primeira pessoa fala, eu preciso de mais educação. O segundo, eu preciso de mais emprego. O terceiro, eu preciso de mais saúde. E a árvore lá, tadinha, eu preciso de menos poluição. O que ela transmite para nós aqui? Justamente um impacto ambiental, que é justamente esse impacto que nós vimos agorinha, que provoca também o efeito estufa e outras ações aí que acontecem. Olha uma questão do Enem 2009, que eu trouxe para a gente ver como que isso pode aparecer nas avaliações. A gente tem que conhecer as provas, saber como que funciona. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais, nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade, como princípio orientador de ações propostas que elas emanam. A sustentabilidade explica-se pela... O que seria sustentabilidade? É isso que a gente tem que encontrar aqui nessa questão. Professor, mas é uma questão de 2009 e bastante recente ainda, não é verdade? Será que desde essa época lá, de 1992, que foi criado o Ministério do Meio Ambiente, a gente está se preocupando realmente com o meio ambiente? Lembrando um ponto-chave aqui para você, estudante. 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a Eco 92, importantíssimo, Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente. Letra A, incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente? Tá fora A, hein? Letra B, incompatibilidade entre o crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia? Ao contrário, né? É de fontes renováveis de energia. C, interação de todas as dimensões do bem-estar humano com crescimento econômico sem preocupação com a conservação dos recursos naturais? Já cortamos essa, né? D, a proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de atividades como a mineração, monocultura, o tráfico de madeira e espécies selvagens? E aí, pode ser a D? Vamos guardar ela. Letra E, necessidade de satisfazer demandas atuais, colocando pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade das gerações futuras, atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. Então, lá na pergunta, ele quer saber sobre a sustentabilidade. Então, nossa alternativa aqui tende a ser a letra E, de elefante. Vamos ver o gabarito oficial? Opa, letra E. Lógico, galera, que a proteção de biodiversidade em face a ameaças de destruição na D, sofrem como florestas tropicais, avanços de atividades de mineração, é importante,
mas não condiz com a pergunta. A letra Dzinha aí era um pega, né? Que às vezes a gente costuma acaba, nossa, é a D aqui, C de Cristo, D de Deus. Então vou marcar uma das duas. E acabou sendo a letra E. Precisava de uma interpretação de texto, de uma leitura mais aprimorada do que é meio ambiente e sustentabilidade. Ou seja, preocupação com as gerações futuras. Show! Esse é um trabalho aqui de campo que eu realizei na Universidade Unievangélica, um trabalho de ecologia, na qual nós estávamos ali delimitando uma área, tá vendo? Olha lá a cordinha, para conservar os besouros daquela região. Professor, tem que conservar o besouro. Uai, gente, ele é um ser vivo? Só porque ele é um besouro? Ah, mas eu acho ele nojento, tem que matar. Não. Todo ser vivo tem sua importância ecológica ali dentro da cadeia alimentar. Tá? Então, nós isolamos essa área ali para contar exatamente quantos e como que eles estavam se proliferando naquela área, que é um dos trabalhos que o biólogo, como eu, acaba realizando, além de ministrar aulas. Essa aqui foi a equipe de campo, foi um dos grupos, né, que realizaram esse trabalho, são estudantes de uma universidade, assim como você futuramente também vai ser, seja ela qual for. E a gente fez um trabalho de campo para avaliar ali ambientalmente em Anápolis, Goiás, quais seriam os besouros que estavam sendo afetados naquela região. Beleza? Show de bola? E depois dessa aula, você vai querer ser biólogo? Depois você me conta aí nas mídias sociais, hein? Basta você digitar, ó, Primandade, que você vai me encontrar. Show de bola, hein, galera? Trouxe uma frasezinha aqui de Aristóteles, importantíssima para você também. Aristóteles, que foi lá um grande filósofo, o pai da abiogênese, né? Da geração não espontânea. A gente também vai falar sobre isso nas aulas de biologia. Anota aí. Tendo em conta as condições de que dispõe e na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. Trocaria a palavra natureza aqui pela palavra que você aprendeu hoje, ó. Meio ambiente. Tendo em conta as condições de que dispõe à medida do possível, é o meio ambiente que faz as coisas mais belas e as coisas melhores. Devemos preservar, conservar o meio ambiente. Bacana? Essa foi nossa videoaula de biologia que você vai utilizar aí para seus estudos no ensino médio, nos vestibulares. Fica comigo, foco, fé, determinação que você vai ser um vitorioso, você vai ser uma vitoriosa. Valeu!